Vietnã, Coreia do Norte. Sublinha. Proposta desse sistema é a construção de uma sociedade sem classe, sem desigualdade. Quando você fala de socialismo, a ideia é que não exista classes sociais. Você não podia diferenciar entre ricos e pobres. Todos teriam que ter o mesmo nível de desenvolvimento econômico, tá? Então essa é a premissa básica do socialismo, que a gente vai trabalhar, vocês investem mais nisso no ensino médio, porque é um assunto até meio pesado da gente trabalhar com o 8º ano, tá bom? Vamos lá. Para atingir esse fim, sublinha, o socialismo defende a extinção da propriedade privada dos meios de produção, cabendo ao Estado total controle. O que eles falam? Você não pode ter nada particular. Você não pode, por exemplo, ter empresas particulares. Você não pode ter escolas particulares. Tudo tem que pertencer ao governo. E o governo tem que dar acesso igualmente a todas as pessoas esse serviço. O cara bota, ó, garantir à população a distribuição justa de bens, como saúde, educação, habitação, né? Vamos ver as características do socialismo igual nós vimos do capitalismo na outra aula. Olha só. Nas experiências socialistas, foram observadas as seguintes características. Vamos lá. Primeiro ponto, estatização. Olha que palavrinha bacana, né? O que é estatização, gente? Estatização é quando uma empresa, ou uma fazenda, um terreno, né, pertence ao governo, pertence ao Estado. Por isso que é chamado de estatização. É algo público, tá? Então, sublinhei, ó. A terra e os meios de produção devem pertencer ao Estado. Então, quando a gente fala de estatizar, a gente está transformando algo que é particular em algo que é público, é do Estado. Falou? Segundo aí, economia planificada. Quando a gente fala de economia planificada, até muitos alunos do ensino médio confundem isso aí, tá? Não é que era plano, né? Tudo plano, ai meu Deus. Não, é porque a economia era planificada, porque ela era feita através de planejamentos, através de planos. Você tinha um plano para a agricultura, um plano para a metalurgia, um plano para as indústrias, um plano para a construção civil, um plano para a educação, né? Quando a gente fala de economia planificada, é que a economia era toda dividida em planos. E cada planozinho desse, da agricultura, da metalurgia, etc., ela tinha que atingir um determinado ponto, né? Ela tinha um determinado objetivo a ser atingido, falou? Então, sublinhei, ó. As atividades econômicas devem seguir um planejamento idealizado e executado pelo Estado. Então, quando a gente fala que a economia planificada, é que a economia era dividida através de planos, tá bom? Bolinha de baixo. Pleno emprego. O nome também já diz. Se é pleno emprego, tem que ter emprego para todo mundo, não é isso? Então, sublinhei, ó. Para exercer suas várias funções e diminuir as desigualdades, o Estado, então, cria um imenso quadro de funcionários. O que ocorre, gente? Para garantir emprego a todo mundo, mas a maioria dessas empresas elas não conseguem absorver essa mão de obra, o Estado ele cria uma série de trabalhadores, de funcionários públicos. Então você cria uma grande burocracia, né, para você atender a todo mundo. Esse que foi o grande problema, as grandes dificuldades encontradas pelos grandes países socialistas, tá? Você, um camarada desempregado, pô, cria um emprego público para ele aí. O cara tem que ser, sei lá, carimbador de papel. Mas aí, para chegar, qual é a função desse cara? Todo documento que tem que chegar ao secretário tem que passar pelo carimbador de papel, né? Aí o cara ficava o dia todo carimbando. Só que isso cria uma grande burocracia, porque ao invés de você logo resolver seu problema, você tinha que passar nesse cara antes, carimbar o teu papel, para depois fazer outro. Então a burocracia nesses países era muito grande. Então demorava muito para se desenvolver as coisas, tá? E o camarada aqui no livro da bota transforma em desigualdade, né? O cara até bota, ó. Embora o objetivo fosse eliminar as desigualdades, verificou que os dirigentes eles tinham privilégios, né? Então as pessoas, por mais que eles quisessem colocar a desigualdade social, a igualdade, né, entre as características, aquelas pessoas que comandavam, por exemplo, os partidos comunistas, os grandes governantes, claro que eles tinham privilégio, né? Isso não era para todo mundo, falou? Aí o camarada bota aqui assim, na página 45 para a gente terminar. Experiência soviética, foi a primeira grande experiência, né? Então sublinho, ó. Primeiro país a adotar o socialismo foi a Rússia. E a partir dela formou-se em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A gente vai estudar a Revolução Russa no 9º ano, aí a gente vai entender como é que a Rússia, através de todo o processo da formação lá dos primeiros sovietes, né, um partido comunista, a formação dos sovietes nas repúblicas que estavam ao redor da Rússia, até chegar à formação da União Soviética, falou?
Mas não se preocupa não, foi o primeiro grande país a adotar o socialismo, é só a gente saber disso. Foi a Rússia, que logo depois se transformou na União Soviética, com a junção das repúblicas ao redor dela, tá? Vamos lá, pode sublinhar. A União Soviética era constituída por 15 repúblicas socialistas, cujo poder se concentrava em Moscou, a capital da Rússia. Após a Segunda Guerra, outros países, principalmente do leste da Europa, tornaram-se socialistas, mantidos sob a influência da Rússia. O que ocorre? Durante a Segunda Guerra Mundial, os países que foram libertados pela União Soviética, lá do domínio nazista, eles foram obrigatoriamente transformados em países comunistas, socialistas pela Rússia, tá? Então daí essa influência que ele tem. E hoje o grande país que nós temos, socialista ainda, é a China, né? Não dá para negar. Então sublinha aí, ó, a China. Atualmente é a segunda maior economia do mundo, apresenta crescente participação no cenário econômico global. É que a gente falou na primeira aula, a China ela é chamada de socialismo de mercado, ou comunismo de mercado. Politicamente, ela é um comunismo, ou seja, uma ditadura, né? Não tem praticamente eleições, tudo é feito pelo Partido Comunista e etc., mas economicamente a China é capitalista, né? Ela visa o lucro. Daí a quantidade de mercadorias que invadiram o nosso sistema econômico, nosso sistema comercial nos últimos tempos, aí praticamente tudo é chinês, não é isso? Parágrafo de baixo. Ó. Nesse contexto, cabe destacar dois aspectos. Sublinha aí, ó. Primeiro, a Revolução Comunista de 49, que instaurou as bases do regime político vigente até hoje, no qual não há eleições, não é isso? Acabamos de falar. A gente também estuda a Revolução Chinesa só no nono ano, tá bom? Não precisa se preocupar agora, não. E as decisões são centralizadas nas mãos dos dirigentes do Partido Comunista Chinês. E, em segundo lugar, a adoção de políticas de desenvolvimento apoiadas na industrialização de base, conectivização da terra, planificação, ou seja, características do sistema socialista que a gente viu na página anterior, falou? Para a gente terminar, para o vídeo não ficar muito grande, senão ele não entra no YouTube. Vamos lá. No entanto, embora ainda presente elementos do regime socialista, sublinho, o Estado chinês tem incorporado iniciativas típicas do capitalismo, visando acelerar o crescimento econômico, que a gente comentou agora, né? Implementadas a partir de 78, ó, sublinha. Uma dessas medidas são a criação das zonas econômicas especiais, chamadas ZEEs, em pontos estratégicos onde são permitidas as relações capitalistas de produção. As ZEEs, gente, igual tá aqui nessa imagem aqui, depois vocês olham com calma, né, nesse mapinha da China, elas se localizam no litoral e são os locais na qual o governo chinês deixa que ocorra transações capitalistas justamente para que eu faça a produção dessas mercadorias que inundam os mercados, falou? Galerinha, a gente encerra então essa segunda parte aí, falando sobre sistemas econômicos. Na próxima aula, se Deus quiser em sala, mas se não for, a gente se encontra por aqui de novo. A gente já entra falando de Guerra Fria, falou? Então, ó, continue se cuidando, tá? Tá cada vez mais essa reclusão aí forçada, né? Mas acredito que vai dar resultado, né? A gente começou a se preparar aqui no Rio de Janeiro bem antes do que os outros locais onde ficaram bem feia a coisa. Por exemplo, na Itália, eles demoraram muito para fazer o que a gente está fazendo. Então, de repente, essa pandemia, espero que não atinja o Brasil com a força que ela atingiu determinados países. Valeu? Galera, então até a próxima aula. Continue se cuidando. Falou? Abraço!